Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Assim como somos um, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude de minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, e eu estou onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Você me diz, pastor, o que é mundo? Que a Bíblia chama de mundo? É óbvio que na Sagrada Escritura a palavra mundo tem várias conotações diferentes. Mundo pode significar o mundo habitável, a natureza. Quando a Bíblia fala de mundo, ela pode estar significando as plantas, os rios, os mares, as florestas, os animais selvagens, os animais selváticos, os animais domésticos. A Bíblia chama isso de mundo. Esse mundo é responsabilidade nossa cuidar dele
É responsabilidade nossa mantê-lo bonito. A Bíblia também chama de mundo os seres vivos, os homens e mulheres. Por isso é que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe um mundo na Bíblia que há um conselho claro, explícito, de que este mundo nós temos que sair dele, que nós temos que rejeitá-lo, que nós temos que guardarmos-nos dele, porque ele é uma força esmagadora, que esse mundo é uma força que nos oprime, que nos asfixia, que nos tira o fôlego. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do governo, eu não estou falando da televisão. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de cinema. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de revista. Quando eu falo mundo, eu estou falando de um espírito que governa a televisão, o governo, as revistas, os jornais. É um espírito. Então, mundo é religião sem relacionamento com Deus. Isso é mundo. O que é mundo? Mundo é esse espírito, ou são todas essas forças que geram em nós apatia, indiferença, que vão nos matando devagarzinho. São energias que vão causando em nós ansiedade e fadiga. É um espírito que causa em nós o sentimento de enganar e de mentir. É um sistema que gera degradação interior, que rouba as pessoas da sua identidade própria, que mata a alma das pessoas. E esse mundo está presente, queridos irmãos, na igreja, no lar, na sua casa. Esse mundo está ao redor de nós, no trabalho. Este mundo nos rodeia, aonde nós vamos, no que nós fazemos, porque ele é um espírito. Então vejam, o mundo gera homens que não têm um propósito na vida, senão o de se manterem vivos. Que o mundo nos rouba de propósitos. O mundo tira de nós o futuro. O mundo tira de nós o futuro. Porque nós não temos mais futuro. O mundo não nos dá futuro. O mundo nos ensina que você não tem sentido na sua existência. O único sentido da sua existência é o de se manter vivo e aproveitar o agora. E o mundo tem uma filosofia. A filosofia do mundo é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por isso que o Deus desse mundo é o ventre. O Deus desse mundo é o ventre. Está escrito na palavra de Deus. São os desejos viscerais que nós temos. São as nossas paixões. Esses são os nossos deuses. O mundo gera em nós um apetite pelo aqui e o agora. Então, como Jesus sabia da força arrasadora do mundo, vocês se lembram que Jesus foi tentado 3 vezes lá no deserto pelo diabo. Da primeira vez, Jesus foi tentado no seu apetite, porque ele havia passado 40 dias e 40 noites sem comer. E o texto das Escrituras diz que no fim ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo lhe apareceu ofertando para ele
a possibilidade de transformar pedras em pães. E ele resistiu. Quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A segunda tentação do diabo foi um pouco mais forte. O diabo colocou em questão se ele era mesmo filho de Deus. Jogou Jesus, ou levou Jesus até o pináculo do templo. E disse, joga-te daqui para baixo. E vamos ver se Deus te segura, porque está escrito que Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. E Jesus disse, e respondeu a Satanás, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a terceira tentação que o diabo ofereceu a Jesus, esta foi a mais forte de todas. O diabo mostrou o mundo com a sua riqueza, com a sua pompa, mostrou o poder, mostrou tudo que o mundo tem para oferecer e disse para Jesus assim, tudo isto eu te darei, se prostrado aos meus pés me adorares. E meus queridos irmãos, nós estamos hoje enfrentando cada um de nós esta tentação. O diabo sabe que nós também podemos vender a nossa alma pelo poder, pela fama, pela fortuna. Nós podemos vender a nossa alma pela tentação que Jesus atravessou ali no deserto. Jesus sabia disso. Jesus sabia que assim como o diabo ofertou a ele, Jesus, ele ofertaria a você e a mim. Ele sabia que assim como ele teve que atravessar esta tentação, ele sabia que você e eu também teríamos que atravessar algum dia na nossa vida. E ele respondeu a Satanás dizendo que somente a Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E assim o Senhor venceu aquela visão que o diabo lhe deu do mundo com a sua fortaleza. Agora preste atenção, que é nesse sentido, é sabendo da força magnética que o mundo tem no coração dos homens, porque ele mesmo tinha experimentado esta força, é sabendo como é arrasador ser tentado pelo diabo como o mundo, com o mundo, que Jesus orou a oração sacerdotal. A maior preocupação de Jesus na oração sacerdotal é com o mundo. Se nós prestarmos atenção nesta oração, Jesus mostra para nós e nos ajuda a vencermos o mundo através desta oração sacerdotal. Vamos versículo por versículo do capítulo 17 de São João. E vamos entender o que é e como que Jesus pode nos ajudar a vencer o mundo. Em primeiro lugar, Jesus nos mostra que o mundo é um estado ou cultura que promove o isolamento das pessoas. Versículo de número 11, Jesus orou, pedindo ao Pai uma coisa, no versículo de número 11. Diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, agora veja a oração, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Vejam esta oração, protege-os para que sejam um. Protege-os do quê? Quando ele diz assim, Pai, protege, cuida, Pai, toma cuidado, para que eles sejam um. Por que é que ele pede para que eles sejam um? E pede que o Pai os proteja do mundo. Porque no mundo nós somos isolados uns dos outros. No mundo nós vivemos a filosofia do eu primeiro.
No mundo nós vivemos a filosofia, venha o meu, e o teu você se vira. No mundo impera a filosofia do egoísmo. Segundo lugar, Jesus mostra que o mundo é um estado ou cultura de morte e de violência. Veja no versículo de número 12. Como o mundo é um mundo de morte e de violência. Versículo de número 12. Enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. A proteção aqui é uma proteção da violência. Guardei no teu nome. Porque o mundo é um mundo de violência. Vejam que é uma cultura de morte e de violência, porque este mundo tem um príncipe. E o príncipe deste mundo é conhecido por matar, roubar e destruir. E é por isso que em João 12:31, Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Tem um príncipe. É tão forte essa cultura de morte, que a Bíblia Sagrada nos diz, na 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 19, que agora o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia Sagrada diz, sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo jaz no maligno. E vocês sabem que o verbo jazer é um verbo que só pode se aplicar a morto. Se algum dia você ouvir assim, aqui jaz o Ricardo Gondim, saiba que ele morreu. Porque é um verbo que só se usa com morto. Aqui jaz, quer dizer, aqui está o defunto. E a Bíblia Sagrada diz, agora, filhinhos, sabemos que somos de Deus, e que o mundo jaz no maligno. Que maligno é esse? É o maligno da violência, da cultura da morte. E Jesus disse, eu o protegi, porque ele é lobo. Existe um mundo que é dominado pelo espírito de lobo. Pelo espírito de lupus, que é lobo em latim. O espírito de lobagem. Sabe o que é espírito de lobagem? Um querendo comer o outro. Não dê moleza que eu passo por cima de você. Essa é a cultura do mundo. Não dê moleza, que eu lhe engulo. Lobos nos negócios. Cuidado que ele passa você para trás. Trabalhando crente, trabalhando na casa de Deus, e a gente tem que tomar cuidado, senão ele passa para trás. Espírito de lobagem dentro de lares. A mulher tem que ficar esperta, porque senão o marido passa ela para trás. O pai tem que ficar esperto, porque senão o filho é um lobo que o derrota. É a cultura da violência. A cultura da esperteza. A cultura daquele que está pronto a dar o bote na hora que você perder a guarda, um segundo sequer. Esse é o espírito do mundo. O mundo é um mundo de lobos, em que as pessoas são tratadas como objeto, em que o outro é tratado como um obstáculo a ser vencido, uma conquista a ser ganha, em que as pessoas são tratadas com desdém, em que nós estamos prontos a pisar quem quer que seja.
em que nós estamos prontos a fazer uma escada de cadáveres, nem que sendo que ela nos leve para cima. E aí Jesus vem e diz: Senhor, Pai Santo, eu os guardei para que eles não fossem contaminados pelo espírito que contaminou Judas, que é o da traição, que é o da violência, que é o do ódio, que é o espírito que passa o outro para trás e que trata o outro com desdém. Escute o que eu vou lhe dizer, meu amigo, rapaz e moça, um dia você vai olhar para trás, seja nesta história de vida, seja na outra eternidade, e você vai se lembrar dos seus entes queridos, você vai se lembrar dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho que lhe rodearam, e você vai ouvir o seu próprio choro ecoar pela eternidade. Se eu soubesse. Terceiro, o mundo é um estado, ou é uma cultura, que rejeita os valores da palavra de Deus e do reino de Deus. Veja no versículo de número 14. Versículo de número 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo os odiou. A Bíblia Sagrada nos diz que o servo não é maior do que o seu senhor. O servo não é melhor do que o seu senhor. Se o mundo odiou a Jesus, também deve nos odiar. Eu acho que foi o Spurgeon que contou uma vez. Ele disse assim: vamos imaginar que uma pessoa mate o seu irmão a sangue frio. Que uma pessoa dê alguns tiros no seu irmão e mate o seu irmão a sangue frio. Por um motivo banal. O que é que eu poderia pensar de você se eu visse você daqui a alguns dias andando de braços dados com o assassino do seu irmão? O que é que você pensaria? E pior do que isso, essa pessoa detesta o irmão que acabou de morrer. O mundo foi quem levou Jesus à cruz do Calvário. Você sabe o que é que um desses dias eu ouvi de uma igreja evangélica sendo pregada no púlpito? Eu ouvi, ninguém me contou. Domingo de manhã eu estava vindo de um congresso, liguei o rádio do meu carro. Fulano de tal estava pregando. Ele disse assim: vocês aqui não são mais fortes e não são mais ricos e não são... porque vocês são os acomodados. Isso ele pregando. Vocês não prosperam na vida porque vocês ainda não aprenderam a amar o dinheiro. No dia que vocês aprenderem a amar o dinheiro, como eu, vocês vão ser prósperos na vida. Olha, porque é o seguinte, você está se contentando aí com esse saláriozinho aí, larga esse emprego, vai tentar a vida. Foi isso que eu fiz. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu era criança eu amava tanto dinheiro que eu roubava a carteira do meu pai. E agora que eu estou na igreja tal, agora é só correr pro abraço. E eu ouvi essa coisa... Eu não sei se eu queria chorar, se eu queria que Jesus me arrebatasse logo. Eu não sei o que eu queria fazer dentro do carro. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, essa é uma mensagem que confirma o mundo. Essa é uma mensagem que fortalece o que o mundo quer. Lógico que essa igreja vai estar abarrotada de gente. Porque não está contradizendo o que o coração do homem pede.
está fortalecendo o que o coração do homem pede. É isso que o coração humano natural, do homem natural, está pedindo. O que é que ele quer? Soberba, cobiça. É isso que ele quer, o eu, o meu. Ele está confirmando, mas a palavra de Deus é contrária. A mensagem é o oposto disso. E vocês podem prestar atenção que a maioria dos sermões que são pregados nessas igrejas são pregados no Antigo Testamento antes da Babilônia, antes do exílio. Não tem um sermão que se pregue na carta de Paulo aos Romanos. Prega-se antes do exílio da Babilônia. Porque o período antes do exílio da Babilônia é o período das promessas. E depois do exílio da Babilônia, e no Novo Testamento, a Bíblia não é mais de promessas. A Bíblia agora é um chamado ao sacrifício. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Quem quiser vir após mim, larga pai e mãe. Quem amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Olhai para as coisas que são do alto e não para as que são da terra. Já estáis crucificados com Cristo. E o nosso desejo não é mais o que é terreno, mas é do que é eterno, porque o terreno passa e o que é eterno permanece para sempre. Quando a igreja e o mundo caminham na mesma direção, tem alguma coisa que está errada. Por quê? Porque o mundo não mudou. O mundo continua o mesmo. E se nós fôssemos tão fiéis como foram os crentes da igreja primitiva, se nós fôssemos tão entregues à causa de Cristo como foram os apóstolos, se nós crêssemos que a nossa missão não é aqui, vivendo uma vida digna e reta, o mundo nos odiaria. Como odiou a Cristo, como odiou a Paulo, como odiou a Pedro. Então, se o mundo não mudou, e nós estamos andando na mesma direção, quem mudou? A igreja. Deixa eu dizer para vocês, Satanás andou com gente tipo Nero, Hitler, Stalin, participou das reuniões da Gestapo. O diabo não é um ser grotesco e primitivo e burro e bobo. Muito desses exorcismos que vocês veem nas igrejas evangélicas é cortina de fumaça do diabo. Ele até se presta aquele papel ridículo. Se presta, desde que pela porta dos fundos ele entre com as suas sutilezas, contaminando o tecido, corrompendo mentes. Pensa que a luta é aqui, o pastor pensa que essa é a única luta. Tem essa luta, eu não estou descartando ela não. Mas não é só essa aqui. O apóstolo São Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruição de fortaleza, anulando sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é um argumento da filosofia dificílimo de ser combatido. Só filósofos da capacidade maior que tem capacidade de destruir com sofisma. É assim que o diabo entra, com sofismas. E vai contaminando, é malignidade. Por isso é que o mundo é sutil.
O diabo não entra arrombando porta, ele entra sutilmente. O diabo não entra vestido de capeta com chifre, com pé de pato e com rabo de ponta. Ele se transforma em anjo de justiça. Anjo de luz, ele se transforma em ministro de justiça. Para enganar, se possível, através desses sofismas, os próprios escolhidos. E eu lamento dizer para vocês que tem muita igreja fazendo exorcismos nos púlpitos e, sem se perceberem, estão permitindo que forças malignas contaminem o tecido. E o sistema do mundo, ele está calcado em 4 palavras. E são fáceis. Eu digo, é bem facinho para você decorar. CCPP. Fama e fortuna. Prazer e poder. Nessas 4, o mundo está calcado. Fama e fortuna. Poder e prazer. As pessoas estão em busca dessas 4 coisas. Fama, desejo de ser conhecido, notório. Holofotes em cima de mim. Aplausos. Fama. Fortuna. Capacidade de ser livre através do dinheiro. O dinheiro compra tudo. Abre todas as portas. Possibilita todas as coisas. Fama e fortuna. Prazer. Tudo que o meu coração desejar, eu quero. Prazer. Tudo que eu tiver vontade será meu. E poder. A capacidade de manipular, de dominar, de ter debaixo das minhas mãos o sim e o não. Quais são os sinais do homem espiritual? Eu estou falando do mundo. E daquele que vence o mundo? Que a oração de Jesus é para que nós vençamos o mundo. Quais são as características? Primeiro, o homem e a mulher que vence o mundo, o homem espiritual, é aquele que está disposto a buscar a glória de Deus mais do que a sua própria vida. A glória de Deus mais do que o ar que respira. Isso é uma pessoa que venceu o mundo. Versículo de número 1. Olha como Jesus venceu o mundo. Ele quer a glória de Deus mais do que o ar que ele respira. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Eu quero isso mais do que qualquer coisa. Quem é que vence o mundo? É aquele que só tem uma obsessão na vida, a tua glória, ó Deus. Segundo, o homem que vence o mundo é aquele que deseja ser santo mais do que ser feliz. Veja o versículo de número 17. Como Jesus disse isso: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não pede, Senhor, dá uma vida feliz para os meus filhos. Ajuda, Senhor, os teus filhos a vencerem essas dificuldades da vida. Oh, Senhor, na oração do Jesus pelos seus discípulos, ele não pede por prosperidade, nem longevidade, nem por saúde, e nem pela derrota dos inimigos. Ele pede, Senhor, eu quero que eles sejam santos, santifica-os na verdade. O meu desejo é ser mais íntegro diante de Deus, mesmo que isso me custe a minha felicidade, mesmo que isso me custe o que seja caro. Eu quero viver uma vida santa e reta diante de Deus, mesmo que isso me custe os meus amigos, me custe a minha reputação. Eu quero ser santo diante de Deus. Se eu for perder o meu emprego, eu quero ser santo diante de Deus, viver uma vida íntegra e reta de acordo com a tua palavra. Esse é o desejo do homem de Deus. Terceiro, o homem espiritual que vence o mundo é aquele que quer participar do supremo privilégio de ser parceiro no reino de Deus. Veja o versículo de número 20. A minha oração por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. É assim, eu estou orando por esses
e estou orando por aqueles que estes vão ganhar, e oro por todos aqueles que vão crer em mim. Porque eles têm uma paixão. É fazer com que outros sejam conhecidos, que te conheçam. Quer dizer, há um interesse de Jesus legítimo, de mostrar que a paixão dele era anunciar o reino de Deus. Quarto, quem é o homem espiritual? É aquele que prefere morrer a viver no pecado. Veja no versículo de número 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu me santifico. Jesus não já era santo? Como é que no versículo 19 ele diz, eu me santifico? Que quem se santifica é quem melhorou. Você sabe que santificação é essa? Você sabe de que santificação Jesus está falando? É que o santo só podia ser mais santo quando ele se entregasse no altar de Deus. E a cruz não foi apenas campo de batalha onde o diabo foi derrotado. A cruz não foi apenas o palco em que a humanidade pediu que ele fosse crucificado. Não foi o palco do drama humano. A cruz foi mais do que isso. A cruz foi o altar em que o Filho de Deus foi ofertado ao Pai. Para quê? Para que eu e você sejamos santos.